no Éden, e sem mesmo existir a instituição da expiação, o próprio Deus, nós aprendemos isso hoje pela manhã, que quando o homem peca, Adão peca, a Bíblia diz que ele caindo, ou tendo a consciência do mal, a Bíblia diz que ele sente vergonha da nudez e ele faz para si um avental de figueiras, né? Porém, esse avental de figueiras era algo que o homem havia feito com a sua própria mão, com as suas próprias intenções. Mas a figueira ela seca, mas a figueira ela desaparece. Então que Deus, vendo que o que o homem havia era algo temporário para cobrir a sua nudez, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, com as suas mãos, ele mata um cordeiro e faz um vestido de pele de animal. Já era a manifestação apontando para a graça de Deus. O que quer me dizer isso? Que a nossa salvação não é feita pelas nossas próprias mãos, não há nada que você possa fazer. A graça, a salvação, o sacrifício começou em Deus e termina em Deus. Nada do que você pode fazer para cobrir o seu pecado será suficiente, mas aquele que proveu no Éden as vestes de cordeiro, ele está hoje com a mesma intenção, com o mesmo amor, cobrindo os nossos pecados, cobrindo as nossas falhas, não simplesmente com a pele de um animal, mas com o sangue de um cordeiro imaculado, que é o Cristo Jesus. Então a expiação, na verdade, ela foi uma instituição. Por que acontece? Que todos os dias tinham que matar o animal, o sangue do animal servia para cobrir aquele pecado, aquela falta. Na verdade, qual que era a razão da expiação? Quando você pecava, o seu direito era para que, a sua condenação era a morte, você teria que morrer. Mas para que você vivesse, alguém teria que morrer no seu lugar, para cobrir o pecado, para apaziguar a ira de Deus. E o sangue expiatório dos animais, eles tinham essa função de cobrir. Então a pessoa pecava, ia lá no sacerdote, matava o animal, o sangue era espargido, havia todo um ritual nas pontas do altar, e ali era aplacado. Porém o que acontece é que no decorrer dos anos, poderia esquecer algum pecado. Então o que Deus instituiu? O ano, uma festa anual da expiação. Então nessa festa, na festa da expiação, o sumo sacerdote, ele fazia a expiação pelo pecado anual. Todos os pecados do ano, era um pacote, né? Era um pacote. Então nesse dia o sacerdote lavava-se, colocava roupas sacerdotais, e ali ele pegava primeiro uma novilha, sacrificava por si próprio. Depois que ele havia trocado, e que havia o sinal de que Deus havia recebido, que Deus havia coberto o pecado, as falhas do sumo sacerdote, ele tomava banho de novo, colocava outras roupas sacerdotais. Dessa vez ele colocava a mitra sacerdotal, que era como se fosse, né? Ele colocava o peitoral, e nas vestes dele havia sinos, havia como que campainhas, e ele entrava de novo com dois animais. Ele lançava a sorte. Um teria sorte para viver e outro teria sorte para morrer. Por quê? Um seria sacrificado, e sobre o outro ele mandaria ele para o deserto. Isso quer dizer que os pecados estavam sendo levados para longe do povo, e um morreria para que tivesse coberto todos os pecados do povo naquele ano. Isso era feito ano após ano, dia após dia. Vários animais morriam por expiação. Por quê? Porque o sangue, ele trazia vida. O sangue, esse líquido que circula, ele é o condutor da vida. Se para o sangue, você acaba tendo problemas e automaticamente você vai morrer. Por isso que o sangue era importante, ou seja, era uma vida por outra vida. Uma vida cessava para que a vida de outro pudesse viver. Sem sangue não há vida no corpo físico. E essa verdade também se aplica no mundo espiritual. Você vai entender aqui para frente o que eu quero dizer com isso. O sangue corre nas páginas da Bíblia. Se você observar esse termo sangue, vai correr mais de 400 vezes, dependendo da sua tradução. O sangue de Jesus Cristo é o que mantém o cristianismo vivo. Eu não consigo entender esse cristianismo de hoje, que não fala de cruz, não fala de sacrifício, não fala de sangue. É impossível você separar o verdadeiro cristianismo da cruz. Não há cristianismo verdadeiro sem cruz. Não há cristianismo verdadeiro sem sacrifício. Não há cristianismo verdadeiro sem sangue. E não há também cristianismo verdadeiro sem a ressurreição. Muitas pessoas querem ter as bênçãos da ressurreição, mas não querem passar no Getsemane. Eles querem a bênção que o cristianismo traz da ressurreição, mas não querem o ardor, a
dor e a angústia do Getsemane. Eles querem a bênção da ressurreição que o cristianismo pode oferecer, mas não querem a cruz que o cristianismo oferece, não querem o sacrifício. Alguém comentou, um estudante escritor, que se você cortar a Bíblia, ela vai sangrar, porque as páginas da Bíblia, elas estão permeadas de sangue. Sem o sangue de Jesus Cristo, o Evangelho é morto, o Evangelho é ineficaz, e nós estamos privados daquilo que mais nós cremos, que é a vida eterna, se é que ainda nós cremos em vida eterna, porque hoje em dia, as pessoas creem que o céu é aqui, então fica difícil você falar de vida eterna. Se as pessoas pensam que viver aqui acabou, está bom demais, eu quero o céu é aqui. Mas eu quero dizer para você que o verdadeiro evangelho é aquele evangelho que nos fala que nós somos peregrinos aqui, mas nós temos algo melhor lá no futuro, na eternidade, é algo melhor que nos espera. Esse é o verdadeiro cristianismo que está nessa palavra inerrante, que é a palavra de Deus. O próprio Cristo afirma em Mateus 26, 28, diz assim: olha, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão, para perdão dos pecados. O apóstolo Paulo acrescenta em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber o que? Remissão dos pecados. O escritor aos Hebreus 9, no capítulo 9, versículo 22, ele diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Por isso a importância do sangue. Nós não entendemos muitas vezes a importância, ou não damos o valor do sangue. Na verdade, o valor do sangue, ele é subjetivo e objetivo. O sangue em si próprio, ele tem poder, o sangue em si próprio, ele é valioso. Mas a pergunta que eu trago para você essa noite: qual é o valor que você tem dado ao sangue de Jesus Cristo? Qual é o valor? O que ele representa para você? A igreja primitiva, eles entendiam a mensagem do sangue. E se você pegar o livro de Atos, dos 22 sermões pregados por 4 diferentes autores, os 22 registrados no livro de Atos, eles vão falar da morte, do sacrifício, da cruz, do sangue e da ressurreição de Jesus Cristo. Se você pegar o livro de Atos, você não vai ver eles falando em carro, vocês não vão ver eles falando em possessões materiais, eles não vão ver eles falando sobre a única mensagem deles era a única, que Cristo morreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida eterna, vida e vida com abundância, como ele mesmo diz. E Pedro vem refrescar o texto que nós lemos hoje: olha, não foi com ouro nem com prata, com coisas corruptíveis. Olha só que ele chama 2 metais preciosos, ouro e prata, ele chama de coisas corruptíveis, coisas que corrompem, coisas que perdem o seu valor, coisas que perdem o seu status. Ele diz: não foi com esses metais preciosos que você pensa que você dá valor, que para você acha que é valoroso. Não foram com essas coisas que passam, essas coisas que perdem o seu valor, essas coisas que com o passar do tempo elas perdem o valor, perdem o seu status. Não foi com isso que vocês foram comprados. Esse termo de comprar seja de resgatar. Por quê? Porque nós estamos vendidos sobre a lei do pecado e sobre a morte. A morte para o crente, ela não é morte no sentido de inexistência. A morte, depois que você passa pela cruz, ela passa apenas a ser uma separação. Você se separa desse corpo, mas continua morando na sua casa celestial. Você se separa desse momento aqui, mas continua morando com o seu Pai celestial. O problema é que nós não entendemos isso muitas vezes. Se você parar para pensar, você tem mais de você no céu do que aqui. Que é isso? Jesus disse que você tem uma casa no céu. Aqui talvez você pague aluguel, ou mortgage do banco, não sei. Mas lá no céu tem mais de você lá do que de você aqui. Lá você tem casa, o seu Cristo está lá, o seu novo nome está lá, a sua coroa está lá, o seu Salvador está lá, o seu Deus está lá, quase tudo de você está lá. Você está apenas peregrinando por aqui. Vamos correr. Pedro vem refrescar, então, olha, não foi com essas coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo. Como o quê? De um cordeiro imaculado e incontaminado. Essa expressão de expiação, cobrir. O que Cristo fez foi mais do que cobrir pecados.
É o que nós vamos ver isso agora. É convidar você para rapidamente, não vamos ter muito tempo, mas vamos tentar. É como um artista fez, o artista ele pega às vezes várias cores, né? Nós vamos pegar vários textos, e para pintar uma obra, eu convido você hoje para juntos analisarmos o valor do sangue de Jesus Cristo. Pedro afirma que o sangue é o que? É precioso. Ele é muito mais precioso do que os metais preciosos, como o ouro e a prata, que ele chama de corruptível. Ou seja, o sangue está num nível muito mais, que é uma coisa preciosa. Eu fiz questão de colocar aqui o que o dicionário, né, diz que é um adjetivo, é do latim, diz que de alto preço ou grande valor, de grande apreço ou de estimação, muito útil, de máxima serventia, importante, suntuoso, valiosíssimo, delicadíssimo, fino, magnífico e muito belo, afetado, amaneirado, presumido. Olha o adjetivo que o apóstolo escreve para nos trazer a consciência do valor do sangue de Jesus Cristo. Por que o sangue é valioso? Vamos ver algumas características, vamos começar a pintura. Por que o sangue é valioso? O sangue ele é valioso porque o sangue ele é perfeito e puro. O nascimento de Jesus, através de uma virgem, lhe deu esse status de perfeição, de retidão, de probidade. Se Jesus tivesse sido concebido como um pai humano, ele traria a essência do pecado, ele traria ali os genes do pecado do seu pai. Mas como ele não teve uma concepção humana, no sentido de pai humano, e se a mãe que foi a célula receptora, e foi gerado pelo Espírito Santo, então toda a sua humanidade, ela foi impecável, ela foi perfeita. Até mesmo Judas, depois quando cai em si, do que ele havia feito, ele diz desesperadamente, o que ele fez? Diz, eu traí sangue inocente. Se você ver, Paulo explica, lá na sua segunda carta, Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O sangue é valioso, porque não é qualquer sangue contaminado. O sangue de Jesus Cristo é valioso, porque é um sangue perfeito e puro. Não há mancha, não há falha, não há pecado, não há erro. Ele é perfeito e puro. Pilatos declarou, o próprio Pilatos declarou, olha, não achei nele crime algum, não achei nele falta algum. Ele não era como eu, ele não foi como eu, nem como você. Em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. O Cristo de si mesmo, ele disse, né, lá em João capítulo 8, versículo 46, diz assim, olha, quem de vós me convence de pecado ou do pecado? Hebreus declara algo lindo que eu gosto, porque não nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Esse é o retrato do Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. Tem um texto, tem uma canção americana que eu gosto muito, que diz assim, o que pode lavar o meu pecado? Nada, mas o sangue de Jesus. O que me pode fazer completo de novo? Nada, mas o sangue de Jesus. Oh, como é precioso derramar, que me faz branco como a neve. Não existe outra fonte que eu conheça, nada, mas o sangue de Jesus. Por que isso? Porque o sangue ele é perfeito e puro. E para cobrir o pecado, tinha que ser perfeito e puro. O pecado de um homem não poderia ser, o sangue de um homem não poderia ser derramado. Por quê? Porque já estava contaminado. Tinha que ser algo puro para limpar o que estava sujo. Como é que você vai pegar uma água suja para limpar um cômodo que está sujo? Da mesma forma se aplica para o sangue. E outra coisa também, sobre mim, sobre o homem, estava o efeito da maldição da morte. Todos nós estamos sob o efeito da maldição da morte, mas só teve um que venceu a morte, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Foi ele, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Só um pode dar vida, aquele que tem o poder da vida. Só um que pode vencer a morte, aquele que venceu a morte. É por isso que nós temos garantia, é por isso que o sangue dele é precioso, porque o sangue dele é perfeito e puro. E Paulo escreve dizendo assim, olha, porque se o sangue dos touros
e bodes, e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos, os santificavam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. Porque o sangue é precioso, porque o sangue é valioso. O sangue é valioso porque é perpétuo, eterno. Perpétuo quer dizer que dura sempre, que não cessa nunca, contínuo, inalterável, vitalício. Os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento, eles eram temporários. Constantemente eu tinha que ir diante do sacerdote e sacrificar, morrer um animal para cobrir o meu pecado. E além disso tinha a expiação anual. Ou seja, todos os dias da semana, menos o sábado, se sacrificava. Imagina, era muito sangue, não era? Imagina aí, vamos colocar 3 milhões de pessoas, todo mundo matando um cordeiro. Quando não matava na segunda, tinha que matar na terça, né? Se for que nem eu, então, era 2 na segunda, 3 na terça, 4 na quarta. Era algo que era temporário. O perdão era temporário. O perdão, na verdade, tinha sentido apenas de cobrir. Ele só tinha apenas o tempo de esconder. Porém, o sangue de Jesus Cristo não. Como Ele é Senhor do tempo, e nós escravos do tempo, é como se a obra dele estivesse ecoando na eternidade. O que eu quero dizer com isso? Que aquele perdão que era temporário, ele apenas apontava para o futuro de um perdão que seria definitivo. Hebreus 7:27 diz: a quem não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Por isso ele fez uma vez, oferecendo a si mesmo. E lá no capítulo 9, ele diz assim, o escritor: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isto é, não nesta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele entrou uma vez, uma eterna redenção. O que eu quero dizer para você é que através do sangue de Jesus Cristo, o poder eterno, o poder da eternidade sobre a eternidade, o sangue ele não envelhece, o sangue ele não perde o seu valor. O sangue que tinha valor para perdoar pecado há 2000 anos atrás, ele tem o mesmo poder para pecar hoje, para perdoar o pecado hoje. E eu quero te dizer mais, vou mais além, e esse mesmo sangue que perdoa e cobre pecados hoje, ele vai ter o mesmo poder daqui 10, 20, 30, 100 anos. Na verdade, através do ato de Cristo Jesus, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, não só o seu passado, não só o seu presente, mas o seu futuro está perdoado através do sangue, porque o sangue não envelhece, o sangue ele é eterno, o sangue ele é contínuo. Na verdade é como que se o sangue estivesse derramando continuamente, lavando e cobrindo os nossos pecados. A morte de Cristo, ele inaugurou um processo contínuo de limpeza naqueles que creem nele. Você não foi limpo uma vez só, como era no Antigo Testamento, e depois tinha que voltar para fazer de novo. Não, através de Jesus Cristo, você está continuamente sendo limpo, sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. As horas já se foi, vou ter que encerrar, não? Número 3, não vou dar tempo, mas vamos lá, o sangue valioso porque ele é poderoso. Tem um hino na harpa cristã, eu creio que no cristão também, 491, que diz assim: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder. Queres do mal a vitória ganhar, no sangue há poder. Há poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder sim no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Apocalipse 12:11, João traz algo que eu acho lindo, diz assim, ó, e eles venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Para isso ocorrer tem que haver poder no onde? No sangue de Jesus Cristo. E o sangue é valioso porque, já estou encerrando, precioso.
Por que esse sangue é precioso? Eu quero encerrar com uma história que dizia o seguinte, que um homem muito rico, ele colecionava pinturas. E Van Gogh, ele viajava no mundo com seu filho, ele era viúvo, tinha um único filho, eles compravam quadros famosos. E um dia o filho resolveu alistar-se no exército, e como era médico, foi ao quadro de médicos, e foi deslocado para uma guerra. Infelizmente, numa das ações, tentando salvar um soldado, ele foi alvejado e faleceu. O pai ficou muito triste, pois esse era o seu único filho. E passado algum certo tempo, que ele estava ali, chorando a morte do seu filho, bateu à porta um jovem, com um pacote, disse: olha, eu fui um dos soldados que seu filho salvou. E ele sempre comentou comigo que o senhor gosta de pinturas. E eu pintei um quadro em memória do seu filho e trouxe aqui para o senhor. Ele olhou o quadro não era algo esplêndido, valioso. Mas para aquele homem, aquele quadro passa a ter um valor incalculável, pois estava relacionado à pessoa uma das pessoas que ele mais amou na terra, que era o seu filho. Então, no centro da sala, ele manda tirar uma das pinturas mais caras de Van Gogh que ele tinha lá e coloca o quadro pequeno. Os anos se passam, todo mundo que entrava na casa, ele contava a mesma história. Até que um dia esse homem veio a falecer e os seus quadros foram a leilão, como a pedido dele, deixaram o seu testamento. E no dia, muitas pessoas da cidade, da região foram, porque estavam interessados, sabendo que aquele homem, que as suas artes eram originais e muito valiosas. E o leiloeiro disse: olha, nós vamos começar o leilão, porém há uma regra, nós vamos começar com este quadro pequeno. O pessoal já ficou chateado, começaram aquela borbulha, ninguém queria saber do quadro pequeno. E ele começou, alguém dá $250, $100, e foi baixando. Até que alguém, ao invés de subir, ele teve que descer o preço, porque ninguém se ofereceu. Aí uma pessoa lá atrás disse: eu dou $10. Alguém dá mais, alguém não. Vendido para o rapaz ali por $10. Falou: após essa venda, então, nós estamos encerrando o leilão. Como assim encerrando o leilão? Falou: porque o testamento disse o seguinte, que seriam leiloadas as peças, mas teria que começar pelo quadro de menor valor, o quadro que para ele tinha o maior valor. E a pessoa que comprasse aquele quadro de menor valor, ele herdaria todos os outros quadros de maiores valores. Quer dizer para você que é assim. Quando você aceita Jesus, que parece que é um quadro que não tem muito valor, todas as outras bênçãos valiosas vêm acompanhado junto. Fica em pé. E tudo isso é possível por causa do sangue. Por causa do sangue você é herdeiro das bênçãos, da vida eterna, da proteção, da saúde, da vida eterna. Tudo por causa do sangue de Jesus Cristo. Enquanto eles cantam, eu queria que você analisasse duas imagens. Ela está aqui. O André. E Pedro disse que não foi com ouro nem com prata, que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. Todos acho que viram o filme, né? A Paixão de Cristo. Eu só quero mostrar essas duas imagens para refrescar a sua memória do que ele passou. E ele não economizou nenhuma gota do sangue dele para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai, para que eu e você tivéssemos a salvação e pudéssemos desfrutar de todas as bênçãos como herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então eu queria que você neste momento fizesse uma reflexão enquanto você cante. Qual é o valor do sangue de Jesus Cristo para a sua vida? Teu sangue leva-me
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, desceu teu sangue, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceita como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Paulo, escrevendo na sua carta aos 1 Coríntios, quero convidar aqui o pastor reverendo Paulo, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O pastor Paulo dará continuidade. Pedir a alguém que acenda as luzes, né? Nós vamos participar da ceia, como é de costume. Essa mesa, ela não é uma mesa da igreja Vida Abundante. Essa é uma mesa que simboliza aqui o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Nós acabamos de cantar, somos livres pelo sangue do Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus, ali junto com seus discípulos, ele toma o pão, ele divide, ele parte o pão e dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes que comerdes deste pão. Nós vamos orar, consagrando assim esse elemento,
E aí eu vou pedir a você que saia do seu lugar, aqueles que participam, aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus e com a sua igreja, deve participar, não deve ficar de fora, não deve excluir disso. Eu quero também convidar ao pastor Carlos, que está nos assistindo neste momento, e em espírito, participe conosco desse banquete espiritual. Deus esteja abençoando a sua família onde se encontra neste momento. Todos vocês que estão nos assistindo agora, possam também participar conosco, em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade tão única que o Senhor concede aos teus filhos, de poder, ó Deus, participar, Senhor, deste elemento que simboliza o teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Ó Pai querido, pedimos-te, ó Deus, que o Senhor consagra a nossa vida, Senhor. Esses elementos, ó Deus, quando entrarem no nosso corpo, ele possa, ó Deus, fluir bênçãos para o nosso viver diário. E não venhamos, ó Deus, sair daqui como entramos, mas sim revigorados pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Saia dos seus lugares e venha até a frente. Comemos deles todos. Diz a palavra de Deus, depois de cear, ele toma o cálice dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que foi derramado por vós. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que beberdes este sangue. Eu quero convidar você a participar também do vinho. Aqueles que participaram do pão também devem participar do vinho. E nós vamos fazer um pouco diferente, algo que nós já fizemos aqui há alguns tempos atrás. Quando você colocar o seu cálice na mão, você orar, agradecendo a Deus por esse privilégio, você troque o seu cálice com o seu irmão, para que assim nós possamos ter esta comunhão que nós falamos aqui de manhã, quando foi a introdução da nossa mensagem, para que você possa então trocar. Não esqueça disso, trocar o cálice com os outros, tá bom? Pastor Vidal, consagra o vinho. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque é o teu sangue. Nada, Senhor, nada
somente o teu sangue. Pedimos, ó Deus, que a virtude do teu Espírito seja sobre esse elemento. Ó Deus, ó Pai, que seja, ó Deus, como alimento, Senhor, para a nossa alma e o nosso espírito, trazendo gratidão pelo teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Muito obrigado, Jesus. Os irmãos podem vir aqui à frente. Todos já trocaram ou vamos trocar? Vou trocar com a Damares. Tomemos dele todos. Diz a palavra do Senhor. Depois de cear, eles cantaram o hino. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados. mas ressurgiu vivo com majestade. Porque Ele
Dê uma salva de palmas mais forte, amém? Assim como em Êxodo 12, o sangue teve um poder protetor nos umbrais da porta. Quer dizer que o sangue de Jesus Cristo tem um poder protetor na sua vida. O inimigo, ele não atropela a sua vida, esmaga com tudo, por causa do sangue que está na sua vida e na minha vida. E essa semana, esse sangue estará protegendo mais uma semana sua, para a glória de Deus Pai, e uma semana abençoada. Curva a sua cabeça, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a doce presença do Espírito Santo, seja todos os dias vindouros com a sua vida, a sua família, os seus parentes, todos aqueles que creem no poder do sangue, digam amém. Deus abençoe uma semana de bênção para você. O culto continua aqui do lado. E olha, tem uma muqueca de peixe lá, violenta. Desligou.